Nós estamos finalizando hoje, em pleno aniversário da Igreja Batista Monte Sião, a série de mensagens moldadas por Deus. Nós começamos lá na plataforma, no Salmo 1, falando ali da palavra do Senhor, e adentramos, meus irmãos, pelos demais Salmos 42, onde fala ali da depressão do salmista, mas confiante no Senhor. Depois, na sexta-feira, retrasadas, falamos do Salmo 51, onde Davi se arrepende e quebranta o seu espírito diante do Senhor. E depois, meus irmãos, no domingo passado, falando do Salmo 103, onde nós bendizemos o nome do Senhor. E sexta-feira, novamente, nós falamos do Salmo 69, onde nós entendemos como nós aprendemos a suportar os maus tratos, a oposição, de maneira apropriada, para que nós não venhamos pecar, mas que nós venhamos entender que todo sofrimento de um cristão é necessário que ele passe, para que ele, meus irmãos, seja aprovado pelo Senhor. Meus irmãos, nós encontramos com o Salmo 96. Eu quero convidar você a abrir o Salmo 96 e pegar o seu lápis, a sua caneta, e estudar esse Salmo agora, nesse momento. Salmo 96. Amém, meus irmãos? O Salmo 96 diz assim: cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Dia após dia proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível de que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade diante dele, a força no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai-o, glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não haja abalos. Ele julgará os povos com justiça. Alegra-se os céus, regozije-se a terra, runge o mar e tudo que nele existe. Exulte o campo e tudo que nele há. Então todas as árvores dos bosques cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Obrigado, Senhor, pela palavra grandiosa que o Senhor tem nos dado. Nós bendizemos a Ti, porque o Senhor, ó Pai, tem moldado os nossos corações por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Nós temos como tema, meus irmãos, desse salmo: anuncie a sua glória entre as nações, ou a glória do Senhor entre as nações. Quando eu olho para esse salmo, o Salmo 96, ele tem como objetivo essencial, em cada uma das circunstâncias, é mostrar Cristo, para que ele seja exaltado entre todas as nações. Todos os povos dirão um dia: o Senhor reina.
Por essa razão, meus irmãos, nós olhamos para esse capítulo também, nessa série que nós estamos pregando, que nós precisamos levar com que todas as pessoas exaltem, glorifiquem ao Senhor soberano, Criador, Salvador e Juiz. E compreender também, em última análise, que toda a terra, os fins dela, os seus habitantes, conhecerão o Salvador, o Redentor, quando ele assim, meus irmãos, receber todo o seu reino, mesmo que as ações ímpias, elas não queiram. Mas como nós podemos anunciar a glória do Senhor entre as nações? Como que a igreja do Senhor pode fazer isso? Eu quero primeiramente entender com os irmãos, para que ninguém que seja membro da igreja, que esteja aqui há 20 e tantos anos, que esteja aqui há 1 ano, esteja aqui, eu não sei quantos anos que você tem como membro, não tem um pensamento distorcido do propósito do que a igreja do Senhor. Nós podemos falar de algumas coisas que a igreja ela não pode ser. Ela não é um lugar de beneficência, por mais que ela exerça a beneficência, ajudando uns aos outros para que nós não venhamos passar por necessidade. Mas esse não é o propósito da igreja. A igreja também não é um lugar, meus irmãos, aonde que nós vamos nos curar de histerias, meus irmãos, emocionais. Falar da autoajuda, não. A igreja também não é um lugar, meus irmãos, onde líderes e pessoas se exaltam por aquilo que eles são. Mas a igreja ela é lugar aonde ela deve levar as pessoas a glorificar o nome do Senhor. E não só aqui nesse lugar, mas entre todas as nações. É o papel da igreja missionário dizer para todo mundo que o Senhor reina. E esse reino não é um reino passageiro, é o reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos entender, meus irmãos, que por mais que existem muitos governantes, e nós admiramos de muitos governantes, há uns que trazem as suas nações a muitas riquezas, há outros ditadores, há outros imperadores como há na China. Mas temos que compreender, meus irmãos, que existe um rei dos reis, um senhor dos senhores, que ele é o soberano sobre toda a terra, que não há ninguém que tenha um domínio maior sobre todas as coisas a não ser a ele. Ele domina não só as nações, mas ele também domina os nossos corações, as nossas vidas. E é dentro dessa perspectiva que nós temos que pensar, mas como podemos anunciar a glória do Senhor entre as nações? Porque se existe uma única agência, e a agência, meus irmãos, que pode fazer isso, que antigamente era o povo de Israel, o povo de Deus do Velho Testamento, mas é agora a igreja do Senhor, que ela leva, meus irmãos, as ações a conhecer a Cristo. Esse é o papel da igreja. A palavra de Deus não chega, meus irmãos, por meio da empresa. A palavra de Deus não chega, meus irmãos, por meio de uma agência missionária. A palavra de Deus não chega, meus irmãos, por meio de um grupo de pessoas em particular. Só existe uma maneira, meus irmãos, das nações saber que o Senhor reina. É por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos olhar os versículos salteados, para que nós possamos compreender como que nós anunciaremos a glória do Senhor entre as nações. É declarar a glória de um Deus Salvador. Dá uma olhada para o versículo 2 e o versículo 3. O salmista ele fala: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome,
dia após dia proclamai a salvação. O versículo 3 diz: anunciai a sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Primeiramente, nós temos que entender que nós precisamos declarar acerca da verdade, meus irmãos, espiritual, da obra gloriosa do Senhor, da salvação dada por Cristo Jesus. As nações, muitas delas não conhecem sobre a salvação, muitas nunca ouviram e nem sabem quem é Jesus Cristo. O salmista nos chama para que nós possamos declarar às nações os feitos, as maravilhas, não somente da criação, não somente do sustento de Deus, mas da obra transformadora que o Senhor faz na vida de todas as famílias, de todos os povos que conhecem o Senhor. O dia mais importante da vida de uma nação é o dia que o missionário, meus irmãos, ele chega naquela nação e ele começa a anunciar, meus irmãos, a palavra de Deus para cada família dentro da nação. Nação onde tem muitos deuses, nações onde que estão perdidas na escuridão das trevas do pecado. E o poder do Senhor começa a transformar aqueles corações. Em conformidade, quando nós olhamos para o versículo 10, onde que o salmista diz: dizei entre as nações, o Senhor reina, Ele firmou o mundo para que não haja abalo, Ele julgará os povos com justiça. É muito fácil, meus irmãos, essa frase ser interpretada em nosso meio. É muito fácil nós compreender que realmente nós temos um Deus soberano. Mas para as outras nações é Alá que reina. Para as outras nações é o imperador da China que reina. Para as outras nações é os outros deuses. Como na Índia. É inacreditável. 300 milhões de deuses na Índia. Não é 3 deuses, não é 3 mil. Até a barata é adorada na Índia. A vaca você não pode nem sequer, meus irmãos, atrapalhar o caminho dela para passar. Quantas nações estão precisando ouvir a declaração que o Senhor reina e que há salvação para elas? Isaías 52, versículo 7 diz assim: como são belos sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, e que proclamam a paz, e que anunciam coisas boas, e que proclamam a salvação, e diz a Sião: o teu Deus reina. Quão maravilhoso é saber que o missionário, um servo do Senhor, uma pessoa comum como nós aqui na igreja, ele parte para o campo, ele vai anunciar para as nações que o Senhor reina e que Ele existe para todos sempre. Assim foi o papel de Israel, nação de Deus, dizer às nações que há salvação e que existe um Deus glorioso que tem o poder de salvar. E assim também é o papel da igreja também nesse tempo, declarar para as nações que existe salvação. A pior coisa é você estar em um lugar perdido e você não saber para onde você vai. Assim são muitas nações, são muitos povos que não sabem para onde estão indo, porque estão perdidas. Mas como podemos anunciar a glória do Senhor entre as nações? Convocando as nações para se ajuntar ao povo de Deus. Dá uma olhada para o versículo 7. O versículo 7 diz assim: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai glória e força ao Senhor. O salmista está fazendo uma convocação, não somente ao povo de Israel, mas todas as nações, para que possam glorificar o nome santo do Senhor. E ele convoca dizendo: tributai, ele chama para tributar as famílias de todos os povos. Ele convoca as famílias para que elas possam estar celebrando o Senhor em todos os lugares da terra, a reconhecer
em pensamento público, a glória do Senhor. Você não sabe, e se você sabe, você possa inculcar isso mais na sua mente. Uma coisa que Deus ama, e você pode fazer isso de maneira clara e de maneira tranquila, é declarar a glória do Senhor, o reino do Senhor. É tributar ao Senhor aquilo que Ele é. O reino de Deus está acima de todas as nações e famílias. Se tem uma coisa que Deus ama, meus irmãos, chama-se famílias. Deus diz claramente em Gênesis, no capítulo 12, que Deus abençoaria todas as nações da terra. E as nações foram abençoadas porque a salvação chegou por meio de Cristo Jesus, o descendente principal de Israel. E declarar, meus irmãos, que o Senhor reina. E dizer ao Senhor que e nós devemos tributar ao Senhor todas as coisas. É um reconhecimento. Tributar é reconhecer, é dar à pessoa as devidas honrarias. Eu não sei como você consegue tratar a Cristo. Em alguém comparado, eu fico olhando algumas músicas, onde trata o Senhor como você, onde trata o Senhor como aquele. Não, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o majestoso, Ele é sobre todas as coisas. A você nós devemos a dobrar diante dEle. O orgulhoso nunca dobra diante do Senhor, o orgulhoso, ele sempre é prepotente. Mas aquele que reconhece o reino do Senhor, reconhece o seu Salvador e leva as famílias a reconhecer a glória do Senhor em todos os lugares. Como é lindo ver os filhos, como é bonito ver as famílias saírem das suas casas e tributar ao Senhor em um culto de domingo. Mas muitas nações estão nesse momento, no Ramadã, no culto ao Deus Alá, no mês principal deles, lá na Meca, rodeando, dando voltas. É um templo, meus irmãos, onde eles estão adorando Deus, depressivos, sem saber quem está adorando, mas estão ali, porque foram ensinados, suas famílias foram ensinadas assim. E eles não podem conhecer outro Deus, porque são coagidos. Mas temos muitos missionários que estão ali, meus irmãos, levando famílias islâmicas a reconhecer o Deus verdadeiro e a tributar ao Senhor, porque Ele reina para todos sempre. Ele é o Deus sobre todas as coisas. Cantai-o, como diz o versículo 1, cantai-o todos os moradores da terra. Olha, meus irmãos, como é gostoso, como é prazeroso, como é harmonioso nós estarmos juntos, cantando ao Senhor em um culto. Mas nem todas as famílias da terra têm esse prazer, têm essa alegria de tributar ao Senhor, de cantar ao Senhor. Mas nós temos essa alegria de cantar ao Senhor. Mas como podemos anunciar a glória do Senhor entre as nações? Advertindo as nações do julgamento do Senhor. Dá uma olhada para o versículo 13. Observe o versículo 13. Ele é uma continuação do versículo 12. Na presença do Senhor, porque Ele vem. E a parte B desse versículo vem, diz assim, vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Nós já declaramos a glória do Senhor, já convocamos as nações para tributar ao Senhor, mas devemos também administrar as ações acerca do grande dia, do grande julgamento que todas as nações um dia irão passar. As nações vivem de modo, meus irmãos, errante diante do nosso Deus. Muitas nações, meus irmãos, são levadas a blasfemar contra o nosso Deus. Muitas nações, meus irmãos, estão adorando outros deuses.
Olha o versículo 5 que nos diz: porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos. Eles adoram barros, eles adoram imperadores, eles adoram animais, eles adoram coisas que não podem, meus irmãos, fazer nada por eles. Mas o final do versículo 5 diz: mas o Senhor fez os céus. Nós adoramos um Deus vivo, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nós adoramos um Deus vivo, que tem o poder de transformar corações. E Ele nos criou para o louvor da sua glória, Ele nos criou para que também outras nações também pudessem conhecer a glória do Senhor. Você sabia que a cada dia mais, os dias se passam, os anos vai passando, mais igrejas estão fechando as suas portas, porque a perseguição no Evangelho tem crescido a cada dia ao redor do mundo. Isso há 10 anos atrás, morria-se por dia 350 e poucos, 55 cristãos por dia por causa do Evangelho. Leia Portas Abertas, são amém. Leia a nossa junta de missões. Essa semana eu postei lá no grupo da igreja o missionário que foi executado de joelhos pelo Estado Islâmico. E isso não aconteceu, não foi há 10 anos atrás. Isso aconteceu há 3 dias atrás. Ele foi executado. Porque ele errou, pastor? Porque ele cometeu algum crime? Ele morreu pelo que eu e você crê. Ele morreu por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não negou o Evangelho. Ele continuou firme na sua fé. Isso é muito poderoso. Isso é muito sério. As nações, elas estão indo para o inferno. As nações, elas estão indo de passos largos, porque elas não têm abandonado os seus pecados. E elas precisam abandonar os seus pecados antes que o grande dia, o dia do julgamento do Senhor chegue. O final do versículo 10 diz claramente que Ele julgará os povos com justiça. Ele vai julgar as ações. Eu não sei como você consegue deslumbrar com seus olhos, mas é importante você ver isso. Milhões e milhões de pessoas diante do trono de Cristo e todos naquele momento adorando. Alguns, meus irmãos, glorificando porque sabe que encontrará com o seu Senhor. Mas outros tremendo e sabendo que o dia do seu julgamento terrível chegou. E o final do versículo 10 fala que o Senhor julgará com justiça e os povos com fidelidade. Não terá um Deus lá com julgamento imparcial, um julgamento mal feito, mas Deus julgará com fidelidade. Deus julgará cada um na medida que precisa ser julgado. O julgamento, meus irmãos, é necessário, mas a advertência nós temos a oportunidade de dar a cada um hoje. Olha para o final, olha o versículo 4, o que é que diz? Se os povos é algum Deus para eles, olha o final do versículo 4. O nosso Deus é mais temível do que todos os deuses. Quantos crentes perdeu o temor pelo Senhor? Quantos crentes já não reverenciam o Senhor? Quantos crentes já estão adorando com músicas, com reverências, com coisas pecaminosas aos deuses desse mundo? E nós temos que entender, meus irmãos, que nações inteiras estão indo de passos largos para o inferno. E que tem um papel, meus irmãos, de julgar, de mostrar o Deus temível. O Deus que todos um dia encontrasse com ela, somos nós. É a igreja do Senhor que tem que levar essas nações a obedecer ao Senhor.
E a entender, meus irmãos, que as suas religiões não podem salvar, mas sim o único Deus verdadeiro, que pode livrar elas do grande julgamento condenatório. Elas precisam ser advertidas. De vez em quando acontece, nos finais de anos e no início de ano no Brasil, algumas enchentes e algumas pontes são levadas. E a pior coisa que tem, meus irmãos, é um carro vir em alta velocidade e não existir mais aquela ponte, e ele cai num precipício, meus irmãos, onde morre sem saber o que aconteceu. E assim são muitas famílias e pessoas, estão em alta velocidade, achando que está tudo bem, e de repente aquilo que poderia trazer segurança para elas, não estão lá. E é assim também que nós devemos entender. Muitas pessoas estão em alta velocidade, e elas estão indo, meus irmãos, para o precipício, para o inferno, para a morte eterna, sem conhecer o Deus Salvador, a glória do Cristo Redentor. Elas podem ser surpreendidas, e muitas famílias estão sendo surpreendidas pelo terrível dia das suas mortes. E nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, nos mostre como fazer, a pregar essas nações, porque esse é o papel da igreja. Se tem uma coisa, meus irmãos, que nós temos que tirar em mente, eu falei algumas lá no início, é achar, meus irmãos, que a igreja vive em torno de nós mesmos, que nós estamos aqui simplesmente, meus irmãos, para estar dando manutenção na nossa salvação, para estarmos resguardando, meus irmãos, para não desviarmos do evangelho. Parece que tem crente que vive só disso. Cuidado, porque eu não quero me desviar, não quero cair no pecado, tem que me cuidar disso. Isso seria muito miserável. Paulo fala isso. Nós vivermos para nós mesmos, seríamos os piores dos homens mais miseráveis. E por isso que Paulo escolheu viver, meus irmãos, pregando o evangelho de Cristo Jesus. E é nós que temos o dever, o papel, de mostrar para essas nações do grande dia, o grande juízo do Senhor. Mas queria finalizar com os amados irmãos, como nós podemos anunciar a glória de Deus entre as nações. Obedecendo, meus irmãos, obedecendo o chamado glorioso de ir até as nações. Nós temos que obedecer. Meus irmãos, qual é a sua meta nos próximos 10 anos? Qual é o seu propósito? É construir a sua casa, é manter a sua família, é projetar seus ideais de faculdade, de profissão, de outras coisas. Amém? Faz parte da nossa vida. Mas esse não é o fim, esse não é o propósito principal de uma família, de um cristão. O salmista sugere, meus irmãos, que todas as nações devem, meus irmãos, ouvir a palavra do Senhor. Deve ouvir que o Senhor reina. Então é necessário, meus irmãos, que nós aceitamos o convite e falamos para as nações, como está no versículo 3, anuncia a sua glória entre as nações. Devemos levar vidas a se converter ao verdadeiro Deus, abandonar os deuses desse mundo, não deixar que nenhuma tendência desprovida do amor de Deus, múltiplo por nós e por todas as nações, se retroceda, por causa de pessoas, meus irmãos, que não querem cumprir o seu chamado. As coisas desse mundo têm chamado mais a atenção da igreja do que o chamado principal que ela teve. As nações, elas estão querendo se arrepender. A China hoje é considerado, meus irmãos, o país que mais persegue cristão. No ano passado, meus irmãos, acredito que na China foram demolidas igrejas históricas.
centenas delas. E foi de tratores, e não foi pessoas que foram lá e quis derrubar, não. Foi o governo que mandou derrubar aquelas igrejas. Porque aquelas igrejas não comungam com o Estado. Então ele achou que não deveria mais estar de pé aqueles templos ali, e eles derrubaram tudo. E assim tem acontecido, meus irmãos, ao redor desse mundo. Mas uma coisa importante, a China hoje é o lugar que mais se converte pessoas no mundo hoje. Um país que partiu, meus irmãos, de 10 milhões de cristãos ali. Eles falam que já chega a mais de 150 milhões de crentes dentro da China. Apesar que a China, meus irmãos, ela tem um número de pessoas fora do normal. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É muita gente. É quase um terço da humanidade. E temos a Índia também, com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Mas são dois países que ferozmente lutam contra o Evangelho. Mas são dois países também, meus irmãos, onde que o Evangelho, de maneira grandiosa, meus irmãos, e por meio dos missionários, estão levando o Evangelho para dentro daquela nação. Uma nação como a Índia, adoradora, de milhões de Deus, 300 milhões de Deus. Nesse momento, o Deus maravilhoso, o Deus grandioso, parou Nova Delhi. Nova Delhi, nesse momento, está em lockdown. E eles estão experimentando o poder grandioso do Senhor. Não, pastor, é uma pandemia, é uma doença. Mas é Deus que está no controle dessa doença. É o poder dele, meus irmãos, para levar famílias inteiras a refletir quem é o Deus glorioso que reina para todos sempre. Quem é o Deus que está no domínio sobre as nações. Quem é o Deus que está sobre todas as coisas. Quem é o Deus transformador. Onde parecia que tudo estava no controle, meus irmãos, de um governante. De homens que estão no poder soberbamente. Aí aparece, meus irmãos, um Deus que tem o poder de disseminar, meus irmãos, o vírus que ele quiser, a praga que ele quiser, para mostrar para as nações: eu domino todas as coisas, porque eu sou Deus. Nós temos que falar disso confiantemente, porque nós somos salvos. Se a morte chegar até nós, nós temos a certeza da nossa convicção de salvação, e nós não tememos a isso, por mais que nós temos sentimento entre as famílias, entre as pessoas. Mas no âmbito maior, meus irmãos, Deus tem trabalhado para que as nações, por meio de missionários, homens submissos a Ele, reconheça o glorioso Deus e majestoso Deus da glória. Mas esse papel, meus irmãos, de anunciar às nações, é nosso. É igreja. O papel é nosso para pregar às nações. Deus não convocou uma agência missionária, Deus não convocou uma empresa, Deus não convocou, meus irmãos, um certo tipo de igrejas lá de Belo Horizonte, não. Deus convocou todo o seu povo, em todos os lugares, para dizer para as nações que o Senhor reina e que nós devemos anunciar. Paulo diz claramente em Efésios que nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Cristo entre as nações. Nós devemos participar da obra missionária afincoamente. Missionários estão querendo ir para os campos e não podem ir, porque a igreja não dá base, porque muitas das vezes não dá o sustento, não ora, e até mesmo não envia o missionário. É um privilégio para a Junta de Missões Mundiais da nossa convenção, 2.000 missionários do Brasil, espalhado por todas as nações, 2.000 missionários. Mas é muito pouco, diante da grandeza e da quantidade de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo que precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. É muita coisa. Não importa o tamanho, a obra de Deus está sendo feita da maneira que Deus quis que ela fosse, e está querendo que ela continue assim, mas não podemos ser omissos.
e insubmissos ao chamado nosso. Temos que obedecer, porque o Senhor, Ele continua reinando. Meus queridos, reflita um pouco sobre essa questão. Eu não sei como está a sua vida hoje, como está você como cristão, mas reflita na situação. Cada um de nós aqui vivemos um propósito diferente. E vivemos, e é natural. Os solteiros estão estudando, os casados com as suas casas, com os seus trabalhos, todo mundo. E todas essas coisas, elas existem em nossas vidas para a glória de Deus. Mas acima das coisas naturais que nós vivemos, casamento, namoro, casa e tudo mais, existe um propósito maior, que é a glória de Deus sobre todas as coisas. Nós existimos para o louvor da glória do nosso Deus. Agora eu não sei o que pulsa no seu coração maior, se é a glória de Deus ou se é a glória das coisas terrenas que está mais embaixo. O que tem chamado o seu coração todos os dias, pela manhã, por que você tem lutado? Porque eu tenho certeza, meus irmãos, que quando nós chegarmos diante do Senhor, todas essas coisas vão ser revistas. Mas Deus perguntará bem assim, isso valeu a pena? Foi para a minha glória, foi para o meu louvor, ou foi para a sua glória e para o seu louvor? Porque se tudo existe, só existe com um propósito. É para o louvor da glória do nosso Deus. Eu não acredito, meus irmãos, que Deus permite um casamento, permite uma casa, permite um emprego, permite uma família, permite muitas outras coisas na nossa vida, se não for para a glória dele. Porque se for para a nossa glória, meus irmãos, pode ter certeza, o fim é trágico. Mas se for para a glória de Deus, o fim é glorioso, porque o nome do Senhor é exaltado sobre todas as coisas. O salmista, meus irmãos, deixa bem claro que é nós que devemos anunciar a glória do Senhor entre as nações. E Deus chama a cada um de nós, meus irmãos, dons e talentos, para levar, meus irmãos, às pessoas o verdadeiro significado do amor de Cristo entre as nações, que Ele morreu por nós, que Ele entregou a sua vida, que deu a salvação. O salvação foi criado para isso. Abraça o chamado do Senhor, cura da enfermidade, da alma vazia, onde não tem propósito, e começamos a lutar por outros propósitos, que não é a glória do Senhor entre as nações. Terrível será o dia, meus irmãos, para muitas pessoas que viveram dentro de uma igreja, e que passou os seus dias, mas que chegou diante do Senhor e falou: Senhor, eu não sabia, meus irmãos. Eu tenho certeza, meus irmãos, que muitas pessoas dentro de uma igreja, elas não são chamados para ir, mas muitos são chamados para ir. Alguns são chamados para orar, um missionário que ora. Os mesmos são chamados para contribuir, para enviar mais missionários. Nós somos chamados também como missionários propagador de missões, despertar a igreja para viver e anunciar a glória do Senhor entre as nações. Nós devemos entender, nós devemos que o nosso chamado, ele está em volta, meus irmãos, do propósito de Deus, que é levar as nações a glorificar o teu santo nome. São 2.000 missionários, mas poderíamos, meus irmãos, ser 20.000 missionários, ser 100.000 missionários. Hoje nos campos, somos mais, meus irmãos, de 3 milhões de batistas hoje, só batistas, no Brasil, mas poderíamos ser mais. Mas, meus irmãos, nós temos um chamado, e o nosso chamado é levar as nações a glorificar o nome do Senhor. Se você é um cristão saudável, que encontra satisfação em Deus, que existe para
fazer o propósito de Deus, entenda uma coisa: você pode sim levar nações a glorificar o nome do Senhor e dizer para as nações que o Senhor reina e Ele tem o poder de perdoá-las e elas podem exaltar o nome dEle para todos sempre. Que Deus abençoe as nossas vidas e que nós possamos ser verdadeiros agentes do Senhor para anunciar para as nações que o Senhor reina. Ao voltar para a sua casa, ao chegar na sua casa, reflita nesse salmo, entenda qual é a razão e o propósito da sua existência. É para levar o nome do Senhor a ser glorificado e exaltado. Nós vamos orar nesse momento e logo depois nós vamos cantar uma música. Vamos colocar em pé nesse momento, irmãos. Glória a Deus, seu coração, contrito o seu coração por muitas nações que estão perdidas agora. Os governantes desse mundo reuniu essa semana, preocupado com o clima do mundo. Nós temos que preocupar com o clima espiritual desse mundo. Ferve. Esse mundo está virando um caldeirão de pecado. E cada dia mais borbulha, meus irmãos. E está chegando nas narinas de Deus. E Deus um dia julgará as nações. Mas que Deus possa nos dar a oportunidade para ir até as nações e pregar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Ó Deus querido, Pai amado, santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Em saber, ó Deus, que Tu estás assentado no trono de glória, estabeleceste, meu Deus, o Teu povo, a Tua igreja, para que pudesse, ó Deus, divulgar entre as nações a Sua majestade, a Sua glória, o Seu louvor. Nações que adoram outros deuses, nações perdidas, nações incrédulas. Mas, ó Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que no nome do Seu Filho Jesus Cristo, ó Pai, desperte as nossas vidas, meu Pai, para podermos, meu Deus, adorar ao Senhor como o Senhor é, a levar, ó Deus, as nações a reconhecer, ó Pai, o senhorio do Senhor. Que elas possam, ó Pai, declarar, que as igrejas possam convocar as ações, que a igreja possa advertir as nações do grande dia, e que a igreja possa obedecer, ó Deus, o chamado do Senhor, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos ensine a fazer missões, nos ensina, meu Deus, a viver a obra missionária todos os dias, para o louvor da Sua glória. Nós oramos e bendizemos em Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Vamos cantar ao Senhor. O Senhor reina, amém? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação, anunciai entre as nações as Suas obras, entre todos os povos as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mas temido que os falsos deuses, glória e majestade estão diante
força e formosura no seu santuário. Oremos ao Senhor. Senhor, Deus e Pai da glória, Deus eterno, majestoso, Senhor, reunimos aqui nessa noite, em dois momentos diferentes, ó Pai, todos eles para a glória e para o louvor do Senhor. Queremos, ó Pai, entregar, meu Deus, esse culto a Ti. Entender, ó Deus, que o Teu nome é glorificado, exaltado por meio das nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela existência da Igreja Batista Monte Sião, por todos os seus membros, por todo o cuidado que o Senhor tem tido com essa igreja durante anos e anos. E o Senhor tem salvado vidas, ó Pai. Que cada irmão aqui, ó Deus, possa ser um agente do Senhor, missionário, para levar, ó Deus, a palavra do Senhor até os confins da terra, ó Pai. Cuida dos nossos irmãos do grupo de risco, que não podem estar, meu Deus, nos cultos, mas que podem, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, estar buscando a Deus, Pai. E abençoe, ó Pai. Visita os nossos governantes, dê sabedoria para eles, ó Deus, a agir nesse momento de pandemia. Possam ser homens e mulheres, ó Deus, sérios. Livre o nosso país da corrupção. Livre o nosso país, ó Deus, dos homens. E nos dê, ó Deus, um país, ó Deus, temente ao Senhor. Fortaleça cada membro dessa igreja, para que esse momento não possa ser um momento de fraqueza espiritual, de queda espiritual, mas que possa ser um momento onde nós possamos ver a glória do Senhor, ó Pai, o agir do Senhor em nosso meio. Nós te louvamos, ó Deus, por cada momento que o Senhor permitiu que nós estivéssemos, ó Pai, adorando ao Senhor nesse culto, ó Pai. Leva-nos em paz, nos dê uma semana debaixo da Tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.